Irmãos e irmãs em Cristo, que Deus abençoe a nossa meditação em Sua Santa Palavra no dia de hoje. Tem como tema Esperar em Cristo, dentro da série Mito ou Verdade. E eu inicio falando sobre as últimas palavras que nós ouvimos, angústias e sofrimentos. Essas palavras nós nem gostamos muito de ouvir, né? Porém, são palavras que todos nós vivenciamos, né, na nossa vida. Faz parte da vida do ser humano. Sofrimento, angústia. E Jesus sabia muito bem disso. E ele viu o sofrimento, a angústia nos olhos dos seus discípulos. Principalmente nesse capítulo, quando ali ele está preparando os discípulos para o momento antes da sua morte, da sua caminhada até a cruz. E, ao contrário do que muitos pregam hoje em dia, né, Jesus não pregou uma mensagem cheia de promessas, de glórias imediatas. Hoje, se nós ligarmos a TV ali e pularmos os canais ali, daqui a pouco já aparece alguma notícia, algum pregador falando justamente que crer em Jesus é uma vida sem sofrimento, né? Uma vez até escutei no hospital, que eu fazia estágio, que crente não combina com doente, né? E isso tá dentro do nosso contexto de sociedade. Só que, todavia, é uma relação muito perigosa, porque muitas vezes planta a dúvida, né, naquela pessoa que tem fé. Poxa vida, eu tenho fé e não sou curado, né? Será que realmente eu tenho fé? Então, aqui é uma relação perigosa, que em vez de auxiliar a pessoa no momento que está passando, muitas vezes o efeito é o contrário. E Jesus, ele foi realista, ele foi honesto e foi sincero com seus discípulos. Ele nunca prometeu um paraíso aqui na terra, porque este mundo está manchado pelo pecado. E por isso que justamente ele diz, enquanto nós estamos nesse mundo, nós passaremos por aflições. Então, como eu já disse anteriormente, Jesus está preparando os seus discípulos porque logo ele já não estaria mais em seu meio. E Jesus alerta os seus discípulos dizendo: as pessoas do mundo vão perseguir vocês, porque não conhecem aquele que me enviou. Um pouquinho antes da leitura de hoje, Jesus fala para seus discípulos: vocês serão expulsos das sinagogas. Chegará o tempo que qualquer um que os matar pensará que está fazendo isso pensando em Deus. Ou seja, Jesus está, na verdade, falando para eles que se isso acontecer, deles serem mortos, isso parecerá algo normal na sociedade, né? Às vezes nem será alvo de notícias. E quando isso aí, a primeira vez que eu li isso, né, até me lembrei justamente do que está acontecendo no Oriente Médio, né? Há tantas coisas acontecendo lá que muitas vezes a mídia não mostra, porque isso para eles é de certa forma normal. Mas Jesus sabia que aqueles que o quisessem seguir, assumir o legado e a esperança da mensagem de Deus, sofreriam consequências. Então, muitos cristãos, em todos os tempos, em todos os lugares, eles experimentaram a fúria de Césares, as perseguições de pessoas intolerantes, exílio, martírio. Então, esse sofrimento que eu estou trazendo, né, não é só o sofrimento cotidiano que a gente vive nas nossas relações com as outras pessoas, ou também aquele sofrimento, por exemplo, da doença, mas é justamente o sofrimento por causa da nossa fé, daquilo que a gente busca viver, daquilo que a gente busca anunciar às outras pessoas, né? Ou seja, a palavra de Deus, levar esta palavra para as outras pessoas. E muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas muitas vezes nós somos mal vistos por isso. Muitas vezes até somos caluniados, humilhados, até perseguidos, né? E uma pergunta que surge é: mas por que há esse sofrimento? Né? Por que há essa perseguição? Né? Se é uma mensagem de amor, se é uma mensagem de perdão, por que há perseguição?
Esse é um paradoxo, né? Embora a mensagem seja de amor, seja de paz, ela é rejeitada, ela é banida. Só que essa mensagem nunca foi e nunca será água com açúcar, como a gente costuma usar, pois ela desperta paixões, mas ela também mexe com pessoas poderosas, ela desestabiliza certezas, ela mexe no politicamente correto, que hoje está tão enraizado na nossa sociedade. Ela não é politicamente correta. Ela mostra também as contradições, injustiças e mentiras pelas quais este mundo é governado. Ela é cortante como a espada e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar propósitos do coração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que realmente ela mostra quem o ser humano realmente é. Ele é frágil, ele é pecador e é dependente da graça de Deus. E para muitos essa notícia, para muitos isso não é aceito. Essa questão está fora. Eu não sou dependente de Deus, né? Eu sou mais eu não preciso. Mas quem foi tocado por essa mensagem de Jesus sofre justamente por isso. Sofre essas consequências ao levar essa palavra às outras pessoas, né? E mostra que nosso caminhar como cristão é uma caminhada que muitas vezes há pedras, né? É uma vida que até tem rosas, mas também aparecem muitos espinhos. E aqui justamente nós podemos perguntar, em meio às nossas aflições diárias deste mundo, podemos esperar em Cristo? Isso é uma verdade ou é um mito? Essa é a pergunta central. Esperar em Cristo é um mito? É uma verdade? Enquanto nós pensamos, a gente pode refletir sobre essa palavra, esperar. Eu não sei para vocês, mas para mim essa palavra parece que não fecha muito com o nosso estilo de vida, né, da atualidade. Né? Pelo menos eu, muitas vezes quero tudo para ontem. Né? Eu não aguento mais esperar, eu já cansei. Se vocês não falaram essa frase, provavelmente já ouviram isso. Né? Muitas vezes no supermercado, as filas, numa loja, né? E quem diz, né? Vamos falar também da nossa BR-116 aqui, quantas vezes ela tranca e a gente fica impaciente. Né? E assim, é a nossa cultura, é tudo instantâneo, né? A cultura do fast food, é tudo para ontem. Então, eu lembro também até quando eu estava ensinando, né, eu dava aula de violão para os adultos, né, e foi uma experiência bem engraçada, porque em um mês eles já queriam estar tocando, né, profissionalmente. A gente sabe que tocar violão é uma coisa que leva tempo, até formar uma pestana ali, olha, né, não é com conversa para você tocar violão. Mas essa é a nossa cultura, esse é o nosso modo de agir, né, que sempre esperar. Então, também as nossas crianças, né, esses pequenos que já nascem nativos da informática, né, na nossa época, pelo menos na minha época, ainda tinha aquela internet discada que demorava. Né? Hoje, as crianças reclamam e às vezes a internet é muito rápida. Então, muitas das vezes reclamam esperando um jogo carregar e talvez vocês já disseram para elas a mesma coisa que eu falei para os meus filhos. Calma, espere. Né? Você demorou 9 meses para nascer. Calma, espere um pouquinho, a coisa já... Karma, que nem diz o pessoal do interior. Karma, espere, né? Vai devagar. Né? Nós também muitas vezes se mandamos uma mensagem de WhatsApp para alguém, a gente já quer que responda na hora ali. Qualquer coisa, de repente, a gente manda para um filho ou para a esposa, né, ou para um familiar e ele não responde rápido, a gente já fica, se acontecer alguma coisa, eu já estou ansioso. Né? Por isso que esperar em nós mesmos, pelas nossas forças, é algo complicado. Né? Esperar, porque nós somos muito instáveis. Né? E quando nós colocamos a força em nós mesmos, isso é algo complicado. Por isso
Esperar em Cristo é verdade ou é mito? Bom, a palavra nos diz que é verdade. Por quê? Porque justamente é de Jesus que vem tudo o que nós precisamos para esperar. Não vem de nós mesmos. Se viesse de nós, nós estaríamos fritos. Mas vem de Jesus. E eu vou colocar alguns pontos para a gente refletir. Primeiro, que nesse texto mostra, o texto nos mostra, é justamente a paz. Né? De Jesus vem a paz que precisamos frente às situações. Aquela tranquilidade, né? De mesmo as coisas não estando bem para nós, nós podemos olhar para frente, né? Não perder o foco. Em João 14:27 está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la como o mundo a dá. Então Jesus oferece a paz. E esse é um presente que ele conquistou lá na cruz do Calvário, quando declarou: está consumado. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Essa paz o mundo não pode dar. Essa paz nós não conseguimos comprar em uma loja, não adquirimos com o nosso dinheiro, mas unicamente nós a temos através do sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. A paz é o fruto do amor de Deus, de sua bondade, e aí surge a tranquilidade para nós enfrentarmos as nossas situações. Muitas vezes a gente busca até em livro de autoajuda, né, como superar alguma coisa que está acontecendo, alguma situação difícil, mas a autoajuda, nós temos que saber que a gente está olhando para dentro de si mesmo. A força nós vamos buscar dentro de nós mesmos. E aqui o que o texto nos mostra é que a força vem de fora. A força vem de Cristo. E através dele nós conseguimos viver a nossa vida em meio às aflições, em meio aos sofrimentos e também nos alegrarmos. Bom, nós podemos esperar em Cristo, né, porque Ele nos dá paz, mas Ele também nos prepara. Esse texto aqui mostra que houve um preparo de Jesus para os seus discípulos. E assim como Jesus preparou os seus discípulos, Ele também prepara cada um de nós nesta noite. Jesus disse a seguinte afirmação: eu irei para junto de meu Pai, mas não os abandonarei. Vocês não me verão, mas eu estarei no meio de vocês. É que Jesus está falando aqui, né? Mesmo Ele ascendendo ao céu, Ele estará junto com seus discípulos, estará presente no meio deles e estará ao nosso lado em toda e qualquer situação. Apesar de todas as aflições que nós vivemos, Jesus, Ele não nos abandona, Ele está ao nosso lado. E Jesus também diz, um pouquinho antes, no contexto desse texto, que Ele enviará o Consolador, justamente aquele que vem nos consolar, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá a fé, é Ele que nos consola, é Ele que nos revela a obra redentora de Cristo. Então, meus irmãos, podemos esperar, porque em Jesus nós temos paz e Ele nos dá paz, né? Ele nos prepara e Ele também, o terceiro ponto, nos dá coragem e ânimo, né? Diante das situações que nós vivemos, turbilhão de aflições, a voz de Cristo nos anima. Tende bom ânimo, se alegrem. Cristo não nos deixou órfãos, Ele não nos desamparou, Ele está junto conosco. É dele que provém coragem, é dele que provém confiança, esperança, é dele que provém a salvação. É por isso que podemos dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Podemos também cantar como poeta, por mais que ruja o temporal, por mais que nos aperte o mal, por mais que duras aflições aperte os nossos corações, em Cristo nós iremos esperar, o qual nos pode consolar e alívio, paz a todos dar. Quantas vezes em nossa vida diária, assim como os discípulos, somos confrontados com situações que nos fazem temer? Quantas vezes bate situações que nós até pensamos no fracasso, mas muitas vezes é tanto que nós esquecemos até de olhar para Deus, para o alvo, e olhar para Deus, porque Ele, mesmo que nós estejamos sofrendo, Ele está à frente, Ele vai à frente, Ele vai à nossa frente e prepara o nosso caminho e nos orienta. Jesus manda ter bom ânimo diante das aflições, não desanimar, mesmo diante de um mundo cheio de problemas. Jesus afirmou: eu venci o mundo. E aqui ele não está falando no mundo geográfico dividido em continentes, ele está falando do mundo espiritual. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado. E por isso ele fará as provisões necessárias para que cada um de nós, não seja derrotado pelo inimigo e nem pela perseguição. A força para enfrentarmos as nossas situações vem dele. E sabemos que a nossa vida não acaba aqui. Não acaba quando nós morremos. Jesus Cristo ressuscitou e assim cada um de nós ressuscitará. Assim como diz o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Ainda que passemos por aflições, devemos ter ânimo e saber que Cristo venceu o mundo e um dia nos levará para o reino dos céus. Lá não teremos mais sofrimentos, não teremos mais medos nem dores. Lá Cristo enxugará as nossas lágrimas. E durante a nossa vida, durante essa espera em Cristo, é importante lembrar de outro trecho muito interessante na nossa perícope, no nosso texto bíblico, que justamente é a oração. Né? E o texto fala: orarmos em nome de Jesus, e assim Deus nos concederá. Mas será que se nós não orarmos em nome de Jesus, a oração não terá efeito? Na verdade, toda oração que nós fazemos é em nome de Jesus. Por mais que nós não falemos esta frase, nós oramos em nome de Jesus porque Ele é o meio, Ele é o único meio de nos achegarmos diante de Deus. Se nós lembrarmos lá da história do Éden, né, quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, a ponte que nos ligava a Deus, o acesso, a comunicação com Deus era direto lá. Mas por causa do pecado, houve essa ruptura. E Cristo, na cruz, Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos deu um novo acesso ao Pai. Por isso nós podemos nos achegar diante de Deus por meio de Jesus. E Ele atende às nossas orações. Ele nos ouve. E a oração é o meio através de qual nós conversamos com Deus. Podemos colocar tudo aquilo que nós estamos passando no nosso dia a dia, os nossos agradecimentos, as nossas súplicas, as nossas aflições e até nossos desabafos. E nós podemos ter a certeza de que realmente Deus nos ouve. Claro que se eu pedir uma Ferrari para Deus, né, provavelmente Ele não vai me conceder. Né? Quem sabe um dia, mas talvez isso não seja uma bênção para mim. Né? Talvez isso não seja frutífero para a minha vida. Né? Então Deus tem o tempo certo para cada coisa. Né?
Eu posso esperar pela Ferrari, mas ele vai ter o tempo certo para me colocar. Né? Quem sabe eu nunca receba, mas nós devemos justamente ter essa certeza, que Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que eu peça alguma coisa e não receba, não quer dizer que Ele não está ouvindo as nossas orações. Ele está ao nosso lado em todos os momentos, sempre prontos a nos ouvir, e nós podemos sim, podemos esperar em Cristo. Eu concluo lembrando das palavras do Salmo que nós iniciamos hoje, o Salmo 67, que também é uma bonita oração pedindo que Deus seja gracioso conosco e nos abençoe. Ou seja, pedimos isso para que Ele realmente abençoe a nossa vida e que através dele nós possamos levar para outras pessoas a fé em Jesus e para outras pessoas conhecer o caminho, né, que é Jesus Cristo, e que somente através dele nós temos acesso a Deus e somente através dele nós somos consolados em meio às nossas aflições, em meio aos nossos sofrimentos. E isto não é um mito, isso realmente é verdade. Que Deus abençoe, coloque a certeza disso no coração de cada um de vocês nesta noite. Amém.